Mateus capítulo 23, a partir do verso 1, diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem mesmo com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filatéricos e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e nas primeiras cadeiras das sinagogas, as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamado de rabis, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual estás no céu. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior entre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais as portas aos homens, o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Amém? Tome teu assento e agradeça a Deus. Queridos, esse texto é um texto muito forte da palavra de Deus, que sem dúvida carece uma atenção muito especial. Nesses últimos dias, preste bem atenção, se levanta uma jovem por nome Aimer, cantando uma canção, cuja letra é o Evangelho de Fariseu. Fazemos eventos para nós mesmos, fazemos campanhas para nós mesmos, o dízimo vale mais do que os corações, e esta canção viralizou na internet e incomodou muitos pastores, incomodou muitos pregadores, incomodou muitas igrejas, porque a carapuça serviu. Eu diria que ela foi levantada por Deus para denunciar aquilo que pouquíssimas pessoas, pouquíssimos pastores e pouquíssimos pregadores têm a coragem de denunciar. Um câncer que se instalou dentro das mais diversas igrejas, que se instalou em cima dos mais diversos púlpitos, e que estava tudo bem
tudo tranquilo, até esta canção surgir na mídia e viralizar, e agora estão criticando esta menina. Ora, será que ela não está falando uma verdade? Será que o que ela está falando é mentira, não está diante dos nossos olhos? Na sua grande parte, nós estamos vendo um evangelho hipócrita, as coisas um tanto que disfarçada. É isso que nós estamos vendo. De cima dos púlpitos, nas mais diversas igrejas, eventos caríssimos, eventos com ingressos absurdos e tantos outros eventos que só atraem dinheiro, dinheiro e dinheiro. E aí ela denomina esta canção como Evangelho de Fariseu. Quem eram os fariseus, pastor? Um grupo de religiosos. Quem eram os saduceus, pastor? Outro grupo de religiosos, com vertentes diferentes, com algumas pequenas divergências. O que esses homens faziam? Eles pregavam a lei mosaica. Eles estavam ali todos os dias. Esses homens eram nada mais, nada menos do que homens bem vestidos, de boa aparência, de boa eloquência, homens que aparentavam ser homens de Deus, pessoas enviadas de Deus, homens que pregavam e tinham o aplauso da grande parte do povo judaico. Aquele povo olhava para aqueles homens e chamava eles de mestre, chamava eles de rabi. Quando eles iam orar, eles oravam em praça pública. Nos lugares mais altos, eles faziam as mais belas orações. Qualquer um de nós, a olhar para os escribas, para os fariseus e para os saduceus, nós diríamos: ali vai um homem perfeito, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ou seja lá o que for, alguém de profundo conhecimento, e todos reverenciavam os fariseus. Então aparece na cena um homem chamado Cristo Jesus, e Jesus vem trazendo o Evangelho, e este mesmo Jesus traz um confronto para esses fariseus, e esses fariseus ficavam cada vez mais odiosos, rancorosos, e não gostavam de Cristo, porque tudo aquilo que Jesus falava para eles, e falava à multidão, confrontava piamente aqueles homens. Então, quando chegamos aqui no capítulo 23, Jesus vai falar sobre os ais para os fariseus. Porque se por um lado, a sociedade como um todo olhava para os fariseus e via aqueles homens como homens belos, como homens de respeito, como homens de valor, como homens de profundo conhecimento na Torá, na lei mosaica. Por outro lado, Jesus olha para eles e diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque eu olho para vocês e vocês são como um sepulcro caiado. Por fora vocês estão muito bonitos, por fora vocês são perfeitos, por fora vocês é lindo, mas por dentro existe podridão em vocês. Dentro de vós existe ave de rapina, existe uma podridão dentro de vós. O que a sociedade não consegue ver em vocês, porque só enxerga o exterior, só enxerga o lado de fora, e de fato o lado de fora de vocês é muito bonito, porém eu vou além da visão humana e consigo enxergar o lado de dentro de vocês, e vejo a ganância que existe nos vossos corações, vejo a imundícia que existe dentro de vós. E esses homens, eles ficam chateados com Cristo, porque Jesus está vendo a motivação do coração deles. Jesus consegue enxergar o que a sociedade não estava enxergando: a motivação mesquinha e miserável daqueles homens, daquele grupo de religiosos. Mas eu quero que você acompanhe comigo nesse sermão expositivo a respeito de tudo que Jesus fala sobre os fariseus. No versículo 13,
ele diz assim, preste atenção: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta aos homens, ao reino do céu, e nem vós entrais, e nem deixa outros entrarem. Deixa eu falar uma das primeiras características destes homens. Eles eram perdidos. Eles achavam que estavam salvos, mas na verdade eles estavam perdidos e levando outros à perdição. Jesus está dizendo: vocês nem entram no reino de Deus, e vocês também não permitem que outros entrem também no reino de Deus. Nem vocês entram, e todas as pessoas que chegam até vocês, vocês desvirtuam essas pessoas e se tornam iguais a vocês, tornando estas pessoas 2 vezes mais dignas do inferno. Foi isso que Jesus falou a respeito dos fariseus. Outra característica, no versículo 3, ele diz assim, Jesus olha para o povo e diz assim: observai. Olha que interessante. Você sabe qual é o grande problema dessa geração? É que não observa. Come tudo sem observar. Aceita tudo sem observar. Não examina pastor, não examina a igreja. Vai para a igreja porque acha que a igreja é bonita. Vai para a igreja porque acha que o pastor prega bom. Não. Jesus olha para o povo e diz assim: observai. Quando Jesus fala sobre os falsos profetas, ele vai dizer o quê? Observai. Pelo fruto se conhece a árvore. Sabe que vocês, na grande parte, é enganado? Porque come tudo que dá. Não observa, não abre o olho, não fica atento. E aí nós temos uma geração cada vez mais decepcionada. No versículo 3, Jesus fala assim: observai, pois, e praticai tudo o que eles falam, mas não pratiquem o que eles praticam. Jesus estava dizendo o seguinte: que eles tinham belos discursos, e que os discursos deles eram para ser praticado, porque vinha da lei mosaica, de Moisés. Só que até o que eles falavam era verdadeiro. O que eles falavam era correto, o que eles pregavam estava na lei mosaica, vinha da Torá, da lei de Moisés. E Jesus diz assim: observem eles, observem o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. Sabe o que é isso? Hipocrisia. Falar uma coisa e praticar outra. Então, uma das características deste povo, dos saduceus, dos fariseus, que Jesus denuncia fortemente, é que eles eram hipócritas. Eles falavam muito bem, mas a vida deles, o que eles praticavam, era totalmente contrário àquilo que eles falavam. E isso Jesus denunciava como hipocrisia. Uma das fortes evidências e características dos fariseus era a sua hipocrisia. O que mais tem hoje é hipócritas pregando. Fala de amor, vive ódio. Fala de perdão, vive rancor. Fala de amor, e quando alguém dentro da igreja dele passa necessidade, ele diz: vamos orar, irmã, né? Como se oração colocasse comida na mesa. Vamos orar, minha irmã. Por que não diz assim: irmã, você está precisando de quê? Não é assim? Você está precisando disso? A igreja vai abençoar a sua vida. Você já viu alguém disso? A maioria de pastores diz: irmãs, nós vamos estar orando pela irmã, viu? Vai em paz e Deus te abençoe. Até a voz é a coisa mais linda, né? Hipocrisia. Fala de amor, prega amor, mas não vive o amor que prega. E isso era característica dos fariseus. Isso é a hipocrisia deles. A terceira coisa que eu quero chamar a atenção está no versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar,
e o põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem mesmo com um dedo querem movê-lo. Sabe o que Jesus está dizendo? Era um povo cheio de regras, regras humanas, preceitos religiosos. Aqueles homens, eles vestiam tão perfeitamente as suas vestimentas, as suas regras, os seus preceitos, as suas liturgias. Ninguém podia sair fora do prumo deles. E Jesus condena aquele povo e aquele grupo religioso por suas regras. Está dizendo assim: as regras que vocês impõem ao povo, nem vocês mesmos conseguem carregar. Então é um grupo de regra. Você já conheceu igreja cheia de regra? Não pode isso, não pode aquilo, a saia tem que estar varrendo o chão, a língua pode continuar batendo contra a vida da irmã, o vestimento tem que estar tudo assim, porque você tem que fazer isso, porque você tem que fazer assim, você tem que orar 7 horas, você tem que fazer assim, para orar tem que ser desse jeito, para não sei o que, cheio de regras. E Jesus denuncia isso, não que a gente deva vestir descomportado, claro, irmão, a gente que é crente tem que dar bom testemunho. Se você tem que vestir de maneira adequada, não é vestir igual umas bênçãos não, amém. Não vou entrar nesse mérito. Mas eles viviam sob regras, e regras pesadas. Quando alguém no meio deles cometia um pecado, o que eles faziam? Pegavam o quê? As pedras para apedrejar aquela pessoa. Lembra da mulher apanhada no ato de adultério? Aqueles mesmos homens pegam e colocam diante de Cristo. Eles eram tão hipócritas que eles deveriam trazer o homem, mas traz só a mulher e diz: Senhor, na lei nos manda Moisés que as tais devem ser apedrejadas, o que tu tens a dizer? E Jesus olha para eles, Jesus é extraordinário, e diz, em outras palavras, Jesus estava falando dentro do coração assim: bando de hipócrita. Aí Jesus olha e dá uma flechada no coração deles e diz assim: tranquilo, aquele que dentre vós não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. E a Bíblia diz que aqueles homens, olhando, e vai jogando as suas pedrinhas no chão, e vai saindo um a um. Porque é fácil ver pecado na vida do outro, difícil é ver pecado na própria vida. É por isso que Jesus olha para aquele povo e diz assim: vocês são tão hipócritas que vocês conseguem enxergar um cisco no olho do irmão, mas não conseguem enxergar uma trave que está no próprio olho. Olha o que Jesus chega nessa constatação, neste diagnóstico. Jesus estava dizendo assim: ô raça de víbora, você não consegue enxergar uma trave no próprio olho, mas quando é na vida do irmão, vocês conseguem enxergar um cisquinho. Vocês engolem um camelo e coam um mosquito. Essa é a verdade. É muito fácil enxergar defeito na vida do outro. Nosso irmão ali está meio torto, fora da linha. A irmã está meio desmantelada. A irmã está desviada. Já viu? O irmão está desviado. Tem crente que é assim: o irmão está desviado. Está frio. Não é assim? Ele está mais frio ainda, que o Satanás está usando a boca dele. E ele nem sabe. É, irmão. A irmã está desviada. Tem crente que é assim: o irmão está em pecado, a irmã está em pecado. Já conheço crente assim, já viu? Ainda bem que não fala para mim, que se falar eu falo: pior está você, Satanás, está acusador. É que se falar para mim, irmão, eu falo logo: para trás de mim, Satanás, para você não vir para cima de mim. Sai fora, maligno. Arreda-te, Satanás. É desse jeito, irmão. Mas era isso que acontecia com os saduceus e com os fariseus. Eles atavam fardos pesados, cheios de regra. Agora olha para você ver o versículo 5, outra característica, aprenda isso. E fazem todas as obras, a fim de serem vistos por quem? Pelos homens, pois trazem largos filatéricos e alargam as franjas das suas vestes. Eles tinham vestes de mestre. Eles buscavam status,
reconhecimento, tinham um cuidado demasiado com a aparência. Aqueles homens, aquele grupo de religiosos, eles gostavam de ser reconhecidos pelas pessoas. Eles passavam e queriam que os holofotes da vida se acendessem em cima deles. Eles queriam ser reconhecidos por toda uma sociedade. Eles se importavam demasiadamente com a sua aparência, com o seu exterior, e gostava de que as pessoas os elogiassem. Nossa, mas esse pastor prega muito bem. Nossa, mas esse pregador é maravilhoso. Nossa, na verdade eles faziam um autoculto a eles mesmos. Eles diziam assim: nossa, hoje eu abafei na igreja, eu arrebentei, eu fiz coisa, eu sou a quarta pessoa da Trindade. Irmão, eu não consigo entender isso. É desse jeito, irmão. Eles eram nesse naipe aí, o nariz empinado, dizer: eu sou o pastor das tantas, da igreja fulana de tal, de não sei o quê, eu sou o bambambam, eu sou o cara. Já viu isso aí? Eles eram desse jeito, queriam ser reconhecidos em toda geração. Eles não davam bom dia, mas eles queriam ser cumprimentados com todas as honrarias. Era desse jeito que eram os fariseus. E Jesus vem colocando um machado na raiz disso aí. No versículo 6 mostra: e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga. Sabe o que Jesus estava denunciando? Eles gostavam de honras e de exaltação. O que a Bíblia diz? Que eles gostavam de honra, de exaltação. Ali vai o santo, digníssimo, majestoso, o eloquente pastor João das Tantas. É assim? Eles gostavam de exaltação, eles gostavam de ser exaltados. Jesus: aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. E Jesus diz: aquele que dentre vós quer ser o maior, seja o vosso serviçal. É o maior problema hoje desta geração, é que quer ser grande demais, quer ser exaltado demais, quer ser o bambambam demais. Irmão, só existe uma estrela que brilha, e essa estrela é Cristo. O resto nós somos pó e cinza. Só Ele, irmão, só Ele que está no trono de glória e de poder, e nós somos pó e cinza e barro velho. Mas aqueles homens, eles gostavam dos primeiros lugares, eles gostavam de honra, de exaltação. No versículo 7, Jesus vai denunciar outra coisa: e as saudações nas praças, de serem chamados pelos homens de Rabi e Rabi. Eles prezavam por título, e esta geração gosta de título. Até pouco tempo atrás, não estou condenando apostolado, mas até pouco tempo atrás não se via falar em um apóstolo sequer. Agora é apóstolo, querubim, semideus, quarta pessoa da Trindade, alguma coisa dessa natureza, e pastor não serve mais. Tempos atrás não se ouvia falar tanto. Hoje é tanto título, patriarca, até patriarca tem. Moisés não, Abraão ressuscitou, alguma coisa aí. Irmão, está entrando pela igreja o apóstolo, o fulano de... Não estou condenando o apostolado, eu estou mostrando que era isso típico dos fariseus. Eles gostavam de título, eles gostavam de cargos, eles gostavam de ser reconhecidos pelos homens. No versículo 8, no versículo 7, ele mostra isso. Eram orgulhosos, altivos, e buscavam os próprios... Escuta isso aqui: eles buscavam os próprios interesses. Eles não estavam interessados no interesse das pessoas, eles não estavam interessados no interesse comum, eles estavam interessados nos próprios interesses. E é isso que nós estamos vivendo hoje, uma geração de líderes religiosos, uma geração de pregadores famosos, uma geração de cantores famosos, que não está nem aí para quem está se arrebentando para lá. Eles estão buscando os próprios interesses. Se não, você pode pesquisar quanto é que se cobra para pregar o evangelho. Os mais diversos, supremos pastores que existem por aí,
Os mais eloquentes e maravilhosos estrelas da manhã que tem por aí cantando. Quanto que é para vir para eles cantar numa igreja ou numa praça pública? É 100 mil para cantar, irmão? É 80 mil? É 60 mil? É 30 mil? É pregadores dessas mais altas que estão na mídia aí, nos YouTube da vida, que cobra 30, 40, 20, 10, é de todo preço, tem para todo preço e para todo gosto, e para todo bolso, né? Tem para todo bolso e para todo preço. Eu fico observando um negócio desse, como é que tem uma geração tão miserável. Irmão, esses caras não vão para o céu não, não vai não, esses camaradas não vai mesmo. O cara que cobra 10 mil reais para pregar o evangelho, para mim de Deus ele não tem nada. Mas a menina vai dizer assim que o evangelho virou negócio, e para os fariseus a lei mosaica tinha virado negócio. E para o tempo atual o evangelho de Cristo virou negócio, e um negócio muito lucrativo. Muito bem, pequenas igrejas, grandes negócios. É mais ou menos assim. Então, virou negócio a palavra de Deus, estão vendendo a palavra, estão fazendo os grandes eventos, grandes ingressos, grandes congressos, com altos ingressos. E você não vê projeto social plausível, raramente se vê, com raríssimas as exceções, raríssimas as exceções. Eu quero fazer a ressalva que tem sim pastores sérios trabalhando, tem sim pastores sérios pregando o evangelho, tem sim cantores gospel sérios, adorando a Deus, mas via de regra, o que está escancarado, escancarado na cara de todo mundo, é esse evangelho que virou negócio. As pessoas encontraram no evangelho um bom negócio, lucrativo, vantajoso, e estão pensando apenas no próprio bolso. Você não vê uma igreja fazendo um evento, um congresso, para todo mundo trazer 1 quilo de alimento. Você já viu isso? É difícil. Não, nós vamos fazer um mega evento, está tudo liberado, não paga ingresso, cada um vai trazer 10 quilos de alimento, que é para a gente revertir para as famílias carentes. Você já viu isso, irmão? Alimento não dá dinheiro, né? Essa é a verdade. Talvez vão querer me pegar na rua aí, algum aí, né? Aí eu já vou andar com os meninos aqui da igreja, os mais fortes aí, eu preciso que vocês me acompanhem, viu? Que é para eu não apanhar sozinho. É pastores que ganham altos salários e as pessoas dentro da igreja morrendo de fome. Ou eu estou errado? Eu não sou contra ele ganhar alto salário, sei lá o que for. O errado é ele deixar a gente dentro da igreja dele morrer de fome, na miséria. Essa é a verdade. Essa é a hipocrisia que Jesus denuncia nos fariseus. Os grandes ingressos. Eles não eram misericordiosos. Aqueles homens não eram misericordiosos. E não se importava com o sofrimento alheio. Eles não tinham misericórdia dos outros e tampouco se importava com o sofrimento alheio. Eles não se importavam não. Tanto é verdade que lá no versículo 23, Jesus vai dizer assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão dízimo do cominho, da endro, da hortelã, e vocês desprezam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Aí Jesus vai dizer assim: deveis, portanto, fazer estas coisas, sem omitir as outras. Eles se importavam em dizimar, eles eram dizimistas fiéis, eles eram ofertantes fiéis, mas eles eram cruéis e não eram misericordiosos.
porque eles estavam ali dizimando e ofertando, eles achavam que iriam ser abençoados, e Jesus diz assim: olha, vocês dizimam, vocês ofertam publicamente para as pessoas verem, mas vocês estão desprezando o mais essencial, o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Vocês devem fazer isso sem omitir as outras. Então esses homens não se importavam com o sofrimento alheio, essa é a verdade. Eles eram interesseiros e dissimulados. Observe no versículo 14: e ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais a casa das viúvas, sob o pretexto de prolongas orações, por isso vocês sofrerão maior rigor. Jesus estava denunciando que aqueles homens, quando entravam na casa das viúvas e que percebia que ali tinha uma coisinha, eles devoravam tudo, e eles demoravam em orações para que pudesse comer o máximo naquela casa e destruir, devorar mais. Eles eram interesseiros e dissimulados. É assim a maioria, interesseiros e dissimulados. Se o irmão tiver um dízimo, meu irmão, se chegar de carrão, meu irmão, vem cá, senta aqui, você é lindo, você é linda, você é princesa do Senhor, você é príncipe do Senhor. Irmão, você tem que tratar bem? Trata, mas trata todo mundo bem. Trata do mesmo jeito que vem de bicicleta, trata do mesmo jeito que vem de pé, trata o que vem de jegue do mesmo jeito. Tratar quem tem bem é fácil. Eu quero ver tratar quem está precisando de você, de estender a mão para ele. Não há problema em tratar bem quem tem dinheiro ou quem tem. O problema é você fazer acepção de pessoas. E eles faziam. Eles faziam acepção de pessoas, como nos dias atuais muitos fazem. É desse jeito. Se você tem alguma importância, lhe bajula, pega na sua mão, lhe beija, estende o tapete vermelho, desse jeito. Quando você, perdão, viu, irmão, estou usando a expressão, não é o que eu entendo. Quando você, entre aspas, é um Zé Ninguém, misericórdia, nem olha para sua cara. Eu conheço pessoas que antes, quando a igreja, a Plenitude era pequenininha, me conhecia, nem comigo falava, me via nos encontros, nem comigo falava. A igreja, a Plenitude cresce, o canal cresce, aí quando me vê, pastor Cristiano, como é que você está? Bênção de Deus, não sei o que. Eu falei, rapaz, como é que as coisas mudam, né, velho? Como é que as coisas mudam? É você mesmo? Ou tem um espírito do interesse incorporado aí? Só pode, irmão. Desse jeito, infelizmente, eu vou tampar o sol com a peneira? Essa é a verdade. Então eles eram dissimulados. Versículo 14, ainda, no versículo 15, perdão. Ai de vós, escribas e fariseus, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terem feitos, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. O que é prosélito, pastor? Pessoas que se convertiam a eles, que se convertiam àquela religião deles. Eles faziam isso, e aqueles que se convertiam faziam 2 vezes mais dignas do inferno. Jesus está dizendo isso. Desse jeito. Então, o que Jesus está denunciando aqui, que eles eram proselitistas, ou seja, convertiam as pessoas a seu modo de vida e a sua religião. E eles não convertiam a Cristo, não. Eles não convertiam as pessoas, eles tornavam pessoas, convertiam uma pessoa, faziam a mente das pessoas, mas aquelas pessoas, Jesus está dizendo que eram dignas 2 vezes ao inferno. Ou seja, ao invés de ganhar o perdido, tornava o perdido 2 vezes mais perdido. Era isso que eles faziam. Então essas denúncias que Jesus está fazendo, são muito graves. E essas mesmas denúncias cabe para essa geração hipócrita de muitos pastores, pregadores e cantores evangélicos que só quer saber de ganhar dinheiro pregando o evangelho. Isso é a verdade.
Essa é a verdade. Versículo 16 e 17, ele vai dizer assim: ai de vós, condutores cegos, pois que dizem qualquer que jurar pelo templo. Preste atenção no que esses homens diziam. Qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Esses homens dizem assim: se você jurar pelo templo, não tem problema não, mas se você jurar pelo ouro do templo, você é devedor. Era isso que eles faziam. No versículo 17, insensatos e cegos, Jesus diz: pois qual é maior? Jesus vai dizer, qual é o maior? É o ouro ou o templo que santifica o ouro? Em outras palavras, é o ouro ou o templo que é mais importante? Jesus está denunciando isso. Sabe o que está dizendo? Valorizavam mais o ouro do que o templo. O templo não tinha tanto valor quanto o ouro. Mas aí Jesus caminha para algo mais profundo. Versículo 18 e 17 diz assim: e aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta, eles diziam assim: se você jurar pelo altar não tem problema não, mas se você jurar pela oferta que está sobre o altar, isso é devedor. Aí Jesus vai dizer assim: insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? O que Jesus está dizendo? Que eles valorizavam mais a oferta do que o altar. Valorizava mais o dinheiro do que as vidas. É verdade, irmão? É ou não é verdade? Valoriza mais o dinheiro do que as vidas. Aí a menina que está cantando que o dízimo importa mais do que os corações, está sendo atacada. Mas não é uma verdade? Não é uma verdade absoluta. Porque existem muitos que estão trabalhando sério, que estão vivendo sério, que estão pregando o evangelho sério. Mas é uma verdade que atinge a grande maioria. Essa é a verdade. O dízimo importa mais para eles do que os corações. E é isso que Jesus também está denunciando aqui. Versículo 24, eles eram de 2 pesos e 2 medidas. Quando o assunto era com eles, brandor. Quando o assunto era com outros, rigor. Era assim que eles atuavam. Quando o problema era neles, eles não enxergavam, não tinha problema. Mas quando o problema era no outro, aí agora o negócio apertava. Aí Jesus vai dizer: condutores cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. O que Jesus está dizendo? Quando o problema é com vocês, deixa passar até um camelo. Mas quando o problema é com outro, vocês fazem questão de um mosquitinho, vocês não deixam passar. Então, para o outro, o rigor, e para vocês, o brandor. Vocês são hipócritas. Jesus estava dizendo isso. Então, são muitas denúncias que Jesus faz a esses malignos, digamos assim. E eles eram de 2 pesos e 2 medidas. E no versículo 25, 26 e 27, Jesus vai dizer, deixa eu ler aqui: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior seja limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora realmente parecem formosos, por fora parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente parecem justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. O que Jesus está dizendo? Vocês são perfeitos, mas pelo lado de fora. Quem olha para vocês pregando, vê a coisa mais linda. Vocês estão tudo perfeito, muito lindo, como um sepulcro, como um túmulo marmorizado, aquela pedra de mármore por fora. Mas dentro de vocês existe a podridão, o sepulcro, a imundícia, porque vocês vivem de aparência. Jesus está dizendo assim para aqueles fariseus: vocês vivem de aparência. Quem vê cara
não vê coração. Quem vê a cara de vocês, a forma como vocês pregam, a forma como vocês vestem, não vê o coração de vocês. Mas Jesus estava dizendo assim: mas eu estou vendo o coração de vocês, e dentro de vocês há podridão. Jesus estava dizendo isso. E versículo 33, para a gente matar logo esse negócio. Acompanhe comigo. Jesus vai dizer assim: raça de víbora, serpentes, como escapareis da condenação do inferno? Jesus olha para eles e dá um golpe de final, e diz assim: raça de víbora, está na tela aí? Serpentes, raça de víboras. Quem é que está chamando? Quem é que está falando essas palavras? Jesus. Com quem? Com os fariseus. Chamando aquele povo de serpentes, raça de víbora. Como é que vocês vão escapar da condenação do inferno? Jesus chega a um diagnóstico e diz assim: olha, diante de tudo isso que eu constatei a respeito de vós, diante de todo esse diagnóstico que eu fiz a respeito de vocês, como é que vocês vão escapar da condenação do inferno? Em outras palavras, impossível. Vocês não escaparão da condenação do inferno. E eu quero dizer uma coisa: eu posso até ser criticado na internet, mas esses cantores gospel que cobram 100, 20, 30, 40, 50 mil para pregar, esses pastores que cobram 20, 30, 10 mil para pregar, não escaparão da condenação do inferno. Não escaparão. Não escaparão. Pastor, o que você está falando é muito grave. E afirmo de pé junto, na frente de qualquer pastor, na frente de qualquer pessoa, não escaparão da condenação do inferno, pois estão pegando a palavra e vendendo aos homens. Esta é uma triste verdade. Uma triste verdade. Uma hipocrisia. Essa é a verdade. Estão vendendo o evangelho. E quando Jesus entrou no templo, o que ele encontrou lá? Barraquinhas. Vendendo o que, pastor? Animais para sacrifício ao próprio Deus. Sim ou não? Pecavam, eu precisava de um animal, e ali precisava de alguém que vendia. Jesus entra, derruba a mesa dos cambistas e diz: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes transformado em um covil de ladrão. Não foi isso que Jesus fez? A igreja de hoje mais parece uma casa de câmbio. É ingresso caro, qualquer evento você paga, tudo paga. Olha, irmão, mesmo antes de ser pastor, eu vou falar algo para você. A igreja inventava um café da manhã. Irmão, eu sempre fui aquilo me doía. Você passa o ano todo na igreja, você dizima, você oferta, você ajuda. A igreja marca um café da manhã. Aí passa um cão de uma listinha para os irmãos. Um traz um bolo, um traz um refrigerante, o irmão traz um... Rapaz, eu olhava para aquilo ali, eu falei: moço, aquilo me doía, bicho. Eu falei: isso não é justo não, cara. Então, aquele café da manhã sai mais caro que uma padaria de luxo. Aqui nós já fizemos diversos cafés. Agora é café da manhã, não é porqueira não. Com requeijão, exatamente. Requeijão, cuscuz, queijo, manteiga de primeira qualidade, tudo que você imaginar, bolo, pão. Nunca nessa igreja aqui ninguém deu R$1, porque ainda que tiveram pessoas que falaram: pastor, eu quero... Não quero. Vai sair do caixa da igreja para vocês. Essa é a verdade.
Que a igreja não traz retorno. Aí faz um café, passa uma lista enviada do inferno para você dar não sei quantas coisas. Eita, que eu vou apanhar, viu? Me ajuda, viu, Diel? Diel, João Pedro, Elano, Paulo Henrique. O irmão Américo também está forte aí. Me ajuda para não apanhar, quem for aí. Mas é verdade ou não é? É só pedindo. Você entra na igreja da hora que você entra, a hora que você sai, é falando de dinheiro, é falando disso, é falando daquilo. Desse jeito. Faz um congresso, ingresso R$160. 170, 180 reais. É a farra. Mas Deus está levantando jovens como aquela menina para denunciar a podridão. E Deus está levantando, nem que seja esse magrinho feio, para denunciar também e alguém para defender. Mas que nós não venhamos ser contaminados pelo fermento dos fariseus. Receba esta palavra no teu coração, em nome de Jesus.